Oi, meus amores, tudo bom? Tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma aula de matemática? Só tem matemática essa semana porque é só o que temos na apostila 2. Então vamos lá. Página 100. Hoje nós vamos falar da fita métrica, depois vamos falar de outros assuntos, mas vamos começar falando da fita métrica. Estou com a minha aqui na mão, vamos lá. Vamos conhecer e usar a fita métrica. Página 100. Chegamos numa centena, hein? Observe uma fita métrica. Em que número ela começa? Ó, pessoal, já olhei aqui na minha, ó. Ela começa no 0, depois vai 1, 2, 3, 4, 5 e vai indo. Vai ficando. A distância entre um número e outro é exatamente 1 centímetro. Aí ela vai vindo, 50, 60, 70, 80, 90, 100, aí passa do 100. 110, 120, 130, 140, 160, ó. Aliás, 150. A minha termina no 150, que é a segunda pergunta, ó. A pergunta, em que número ela começa? No 0. Em que número ela termina? 150 centímetros. Pegue novamente o pedaço de barbante que usou na atividade anterior. Esse barbante que as crianças usaram na atividade anterior, não nós, mas as crianças que serviram de exemplo aqui na apostila, o barbante tinha exatamente 1 metro. Então, se a gente pegasse o barbante como aquele, esticasse ele aqui, ó, vamos pôr na ordem da reta numérica, da esquerda para a direita, ó, e a gente esticasse o barbante, esticasse, ó, ele ia chegar exatamente aqui, ó, no número 100. Por quê? O barbante não tem 1 metro? 100 centímetros, exatamente 1 metro. Então, ele ia chegar aqui. A pergunta é, em que número da fita métrica o barbante chegou? No número 100. Você sabe o que significa esse número? Significa que tem os centímetros, né? 100 centímetros. Então, vou escrever aqui, ó, para a gente responder direitinho, como eu faria na lousa. Então, vamos lá. Para a gente saber o que tem que anotar aqui. Em que número começa a fita métrica? Começa no 0. Em que número ela termina? 150. Se esticar um barbante de 1 metro, vai chegar no número 100. E que isso significa? Que também tem 100 centímetros, ó. O quê? Que o barbante, ele é dividido em centímetros. Tá? Depois, nessa parte azul, tem uma porção de informações, ó. Você acaba de verificar que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Com essa unidade de medida, o centímetro é possível medir comprimentos dos objetos e distâncias menores do que 1 metro. O metro e o centímetro também podem ser representados por símbolos. Veja, 1 metro, a gente não precisa escrever metro, a gente pode pôr o M só, tá vendo? 1 M é 1 metro. E centímetro, não precisa escrever centímetro, podemos colocar só o C e o M. Então, ao invés de 1 centímetro, 1 cm. Então, isso é para, como é que a gente pode dizer? Abreviar a palavra toda em letrinhas menores. Metro fica M, centímetro fica cm, tá? E aqui embaixo a gente tem que mostrar que a gente entendeu isso, ó. Escreva as medidas a seguir usando símbolos, ó. Que símbolos seriam esses? As letras, ao invés de escrever a palavra. Então, ao invés de escrever 30 metros, posso colocar 30M. Ao invés de escrever 24 centímetros, 24 cm. Aqui, ó, 11 metros, 11M. E 5 centímetros, 5 cm. Não preciso escrever nem metros, nem centímetros. Ao invés de metro, eu coloco M. Ao invés de centímetro, eu coloco cm. Fica mais fácil escrever, né? E aqui, vou ler para vocês o que está escrito. Os símbolos de medida são sempre escritos em letras minúsculas. Por exemplo, MM, ó. Tá vendo? Aqui eu coloquei na maiúscula porque nós ainda estamos usando a letra bastão, tá? Mas quando a gente começar a usar as outras apostilas e começar com a letra cursiva, aí a gente vai usar a letra minúscula, tá bom? Mas como hoje a gente está aprendendo a letra, pode ser essa letra mesmo. Ok? Então, vamos continuar. E na outra página,
Vamos fazer uma estimativa de sua altura. Ó, gente, isso aqui é tarefa de casa, tá? Sem usar a fita métrica, estimativa é quando a gente acha, a gente não tem certeza. Então, quanto você acha que você tem de altura? Isso é uma estimativa. Que se você pegar uma fita métrica, você não está estimando, você está medindo de verdade. Então, aqui eu estou perguntando, vamos fazer uma estimativa? Sem usar uma fita métrica, faça uma estimativa da sua altura em centímetros. 100 centímetros, você acha que você tem 1 metro? 110 centímetros? 120? 130? 140? Perdão. Quantos centímetros vocês acham que vocês têm? Você acha que a sua altura é maior ou menor do que 1 metro? É mais ou é menos que 100 centímetros? Aí vocês vão fazer a A e a B aqui, ó. Quantos centímetros vocês acham que vocês têm? E aqui, ó. Vocês acham que vocês têm mais ou menos que 1 metro? Mais ou menos que 100 centímetros? Ó. Com a ajuda de um colega, e no caso vocês vão fazer em casa com um adulto, ou com um irmão maior, use a fita métrica para verificar. Agora é verdadeira a informação aqui, tá, gente? Aí vocês vão medir quantos centímetros vocês têm de verdade usando a fita métrica, nome da pessoa que mediu vocês, a altura dessa pessoa que mediu vocês. Quem é mais alto, ela ou você? Por quê? Por exemplo, se eu fosse medir, vamos dizer, um filho meu, vamos dizer, o Felipe, ele tem 182 centímetros. Eu tenho 159. Então, a altura dele é maior que a minha, porque 182 é mais que 159, tá bom? Depois aqui embaixo, vamos comparar as medidas de sua altura. A altura estimada, ou seja, aí você vai pôr aqui, ó, quanto que você tinha colocado ali, aqui em cima que você achava que você tinha. E depois aqui a sua altura verdadeira. Aí você vai comparar as duas respostas e responder aqui. A sua estimativa de altura foi maior ou menor do que a real? Você achou que você era mais alto ou você achou que você era mais baixo? Tá? E aqui nessa daqui a gente vai treinar o que a gente aprendeu sobre a abreviação das coisas, ó. Em 1 metro a 100 centímetros, assim a medida 124 centímetros pode ser escrita 1 metro e 24 centímetros, pois 124 centímetros é igual a 100 mais 24, certo? Com base nessa informação, nós vamos preencher esta tabela. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Ó, aqui, ó, que número que é esse? Vou pegar a minha outra apostila para não precisar ficar mexendo na apostila e atrapalhando vocês aí na imagem. Aqui, ó. Aqui. Tomara que não esteja embaçado, ó. 119 centímetros é igual a 1 metro e 19 centímetros. E aqui eu já sei essa parte, ó. 1 metro e 28 centímetros é igual... 38, desculpa. 1 metro e 38 centímetros é igual a 138 centímetros. 175 centímetros é igual a 1 metro e 75 centímetros. Na verdade, a gente vai separar. Aqui nessa coluna tá tudo em centímetro. Aqui a gente vai separar o metro do centímetro, tá? E aqui, ó, 150 centímetros, porque é 1 metro e 50 centímetros. E aqui, 206 centímetros, 2 metros e 6. Por que eu sei que é 2 metros? Porque aqui, cada vez que aparece um número, ele é quantidade de metros, ó. 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Aqui é 200 centímetros, então já chega a ser 2 metros. E aqui, ó, que número é esse aqui, ó? 2 metros e 10 centímetros. Então, junta tudo. 2 metros é 200, mais 10, 210. E aqui, ó, 2 metros e 28 centímetros. E aqui, ó, 2 metros e 73 centímetros, junta tudo, ó. 3 metros é 300. 300 mais 73, 373. E aqui, ó, 492 centímetros. Olha aqui, ó, na casa da centena aparece o 4, então são 4 metros. E o que vem depois do 4 são centímetros, 92.
E aqui, ó, são 6 metros, então aqui eu já sei que são 600, mais 17, 617. E aqui, ó, 402, ó, já sei que são 4 metros, e o que vem depois do 4 são centímetros. Aqui 9 metros, então já sei que são, aqui, ó, 905 centímetros. Não é 900, gente, desculpa. Tô vendo o contrário, ó. 9 metros. Aqui que eu fiz errado, ó. Vamos apagar. A professora também pode errar. 9 metros são 900 centímetros mais 5, 905 centímetros. Ó, 9 metros é 900, mais 5, 905 centímetros, tá bom? Já corrigi o erro aí, o resto tá certinho. Então, aí vocês terminem em casa, ó, completem essa tabela com bastante calma. À tarde a gente vai corrigir, tá bom? Esta outra aqui, pessoal, é tarefa de casa, eu vou pedir para vocês fazerem com muito capricho, tá bom? Ai, tá muito perto, né? Meu carão da tia. Em cada item, meça com as unidades de medida indicadas. O comprimento do seu quarto com unidade de medida passo. Quantos passos tem seu quarto? O comprimento, a parte mais comprida. A largura da porta do seu quarto com a unidade de medida pé. Então, quantos pés tem? Igual a gente fez ontem durante a aula, a gente fez. A Alice fez na hora, na sala que ela estava estudando. Então, aí a gente pode fazer assim, só que aqui está pedindo para fazer no seu quarto. E a letra C? Escolha um objeto e meça a altura com a unidade de medida palmos. Quantos palmos tem? Por exemplo, se eu fosse medir aqui a altura da minha lousa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês podem medir uma cômoda, um criado mudo, ou uma mesa, ou uma cadeira, um banquinho, o que vocês quiserem. Aqui vocês vão anotar que objeto vocês escolheram para medir e quantos palmos ele tem. Aqui embaixo tem, escolha entre o pé, o passo e o palmo, a parte do corpo mais apropriada para medir. Então vamos pensar aqui, vou fazer junto com vocês. O comprimento de uma quadra é grande, dá para medir com passo, com palmos? Vai ficar ali no chão medindo, se arrastando? Tem lagartixa? Não, né? Palmo não dá. E pés? 1, 2, 3, 4, muito longe, também não dá. Então, o comprimento da quadra de vôlei vamos medir com passos. Letra A, passos. Vamos escrever? Eu espero vocês escreverem. P-A-S-S-O-S, ponto final. Passos. Pronto? E a B? Altura de uma porta. A altura de uma porta, como que eu posso medir? Com passos é que não sei andar pelas paredes, né? Nem pés. Então, aí tem que ser palmos mesmo. A altura de uma porta posso medir com palmos, para não cair. Palmos, eu espero vocês escreverem. P-A-L-M-O-S, palmos. E a letra C? A distância entre a sua sala de aula e o pátio da escola. Nossa, daí é longe, hein? Quando a gente está na nossa sala de aula e vai até o pátio, vamos dizer o parquinho ou a tenda, não dá para ir nem com os palmos, nem com os pés. Então, aqui a gente pode fazer passos bem longos, né? Passos. De novo, a mesma palavra que usamos aqui para medir a quadra, ó. Passos, com 2 S no meio e S no final. Passos. E aqui, ó, e a largura de uma mesa? Ah, a largura de uma mesa, daí eu posso fazer com palmos, né? Porque é um objeto pequeno. Então, vamos lá.
palmos. Quantos palmos tem a minha mesa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palmos. Então, aqui eu usaria palmos. Como que ficou no final? Passos, palmos, passos, palmos. Certo, gente? Tranquilo até aqui? E depois, o que é que tem mais? Ah, tem uma lição para fazer conta. Quem não gosta, hein? Legal, né? Veja os trajetos e as distâncias percorridas por Carlos na última segunda-feira. Eu fiz aqui na lousa essa, tá, gente? Então, vamos fazer juntos aqui, ó. O que o Carlos fez? Ele saiu da casa dele, foi até a padaria, ó. E ele mediu em metros, ó. Da casa dele até a padaria, 10 metros. Da padaria até o joalheiro, 2 metros. Do joalheiro, que ele chama aqui de banca, jornaleiro, desculpa, banca de jornal, até a farmácia, 5 metros. E da farmácia até a casa dele de volta, 17 metros. Olha, ele andou, hein? Da casa até a padaria, da padaria para o jornaleiro, do jornaleiro para a farmácia, da farmácia para a casa. Andou. E depois tem a pergunta, ó. Primeiro, escreva essas medidas em ordem decrescente, ou seja, da maior para o menor, ó. Qual é o maior dos números aqui, gente, ó? 10, 2, 5 ou 17? O maior é o 17. Então, se é a ordem decrescente do maior para o menor, vamos começar pelo 17. E depois, 10, 2 ou 5? Sem dúvida que é o 10. Depois o 5, depois o 2, que é o menor dos números. 17, 10, 5 e 2. Se olhássemos uma reta numérica, estaria vindo da direita para a esquerda diminuindo, certo? Porque é decrescente. Depois, na pergunta B, somente as distâncias da casa até a padaria, da padaria à banca de jornal, da banca de jornal até a farmácia, da farmácia até a casa. Quantos metros Carlos percorreu, ó? Eu usei aqui um material dourado desenhado, ó. Aqui é o 10, mais 2, mais 5, mais 17. Vamos contar? 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Tá certo? Vamos pôr a resposta aí? Na outra página, a gente, depois que faz o desenho dentro desse retângulo aí, aqui embaixo tá perguntando, né? Vocês conseguem enxergar embaixo? Vou colocar do lado, tá, pessoal? Para não precisar mexer na luz. Resposta, de novo, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 31, 32, 33, 34 metros. Que é a soma das distâncias. 10 mais 2 mais 5 mais 17. Tá bom? Tranquilo? Na outra página tem mais uma liçãozinha. O quadro a seguir representa as medidas. Esperar um pouquinho, assim vocês copiam isso. Enquanto isso, eu apago aqui em cima. Assim a gente termina junto. Tem uma tabela. José Carlos, Rodrigo, Ana Maria, Jussara, ó, nome de mãe de aluna, hein? E Lucas. Posso apagar aqui, ó? 17, 10, 5, 2. Altura em centímetros. O Carlos tem 130 centímetros.
o Rodrigo 128, a Ana Maria 133, a Jussara 128 e o Lucas 127. Posso apagar esse aqui, pessoal? Já fizeram o desenho da conta? Uma dezena, mais 2, mais 5, mais 17. Total 34 metros. E agora com essa tabela aqui, ó, nós estamos aqui, pessoal, na página 105, tá? Tem uma tabela aí na apostila, eu coloquei ela aqui na lousa pra gente, ó. Essa daqui, ó, essas informações eu coloquei na lousa. Agora a gente vai responder. Escreva essas medidas em ordem crescente. Então, aqui, ó, na A, é do menor para o maior, para ir crescendo. Então, vamos olhar esses números aqui, ó. Se eu fosse fazer uma reta numérica, ó, daqui para lá, qual seria o primeiro dos números? O menor aqui é o 127. Depois, 128, 129, 130, 131, 132, 133. Ó, cheguei no último. Ó. Todos esses números aparecem aqui? Não, né? Só alguns. O 127 é o primeiro. Depois, o 128. 129 não tem. 130 tem. 131, 132 não tem. Tem 133, que é o último. Ponto. Na ordem crescente, 127 aumentou mais 1, 128 aumentou mais 2, 130 aumentou mais 3, 133. Aí vem a pergunta B. Qual é o nome da criança mais alta? Qual é o maior dos números aqui, gente? Ó, é o 133, né? Vamos ver na reta numérica, ó. O maior dos números é o 133, a maior criança é a Ana Maria. Depois, quantos centímetros ela mede? 133 centímetros. C. Há crianças com a mesma altura? Sim, né? Ó, tem um número que se repete aqui, ó. Sim. Se houver, quem são e quanto eles medem? Acho que aqui vai ficar ruim para copiar, né, gente? Então, eu vou pôr o C. Para cá, ó. C. Há crianças com a mesma altura, sim. O Rodrigo. Como é que eu sei que é o Rodrigo? Porque eu li aqui, ó. 128 é a Jussara e o Rodrigo. Rodrigo e Jussara tem, como é mais de um, tem acento, eles têm 128 centímetros. Ainda falta a D e a E. A D pergunta qual é a criança que tem 130, que é o Zé Carlos, e qual a criança que tem 127, é o Lucas. Então, eu vou apagar aqui e a gente olha na apostila, para eu ter espaço na lousa para vocês poderem copiar, tá, gente? Qual é a criança que tem 130 centímetros? É o José Carlos. A, B, C, D, E. Qual é a criança que tem 127? É o Lucas.
página terminada aqui, a gente respira um pouquinho e descansa para depois a gente começar a segunda aula de matemática, tá? A gente encerra aqui essa questão de medidas, de fita métrica, de instrumentos de medição, de unidades de medida, de metro de centímetro. Nós terminamos aqui e daqui a pouquinho a gente se encontra. Eu vou deixar a segunda aula gravada. Nós vamos falar sobre análise de gráficos. Bem bacana também, tá? Então descansem um pouquinho, bebam água, tomem um suco, comam uma frutinha, façam um lanche, vão ao banheiro, eu vou também. Daí a gente continua na aula 2, tá bom? Essa foi a aula 1, aula 2 volta já já. Vocês criam um intervalo entre uma aula e outra para não ficar cansativo para vocês, tá bom, queridos? Até daqui a pouco. É já que eu volto.